Olá! O nosso artigo é sobre a clínica de cães com cardiomiopatia dilatada idiopática, tratados ou não com carvedilol. O nosso grupo é a Amanda Iori, a Lara Rossoni e a Vitória Parisotto, e quem está falando agora é a Lara Rossoni. Então, o que é a cardiomiopatia dilatada idiopática? É uma doença que consiste em uma anormalidade estrutural e funcional do miocárdio, no qual a dilatação, que é o que a gente pode ver aqui na imagem à direita. Ela caracteriza-se por uma falência biventricular, que é uma diminuição da contratilidade, e por arritmias. Como resultado, a gente tem um aumento dos volumes diastóricos e sistólicos, logo, o coração é incapaz de bombear sangue em quantidade suficiente para atender às necessidades do corpo, resultando em insuficiência cardíaca. Essa modalidade de cardiomiopatia afeta particularmente machos de espécie canina, de raças puras e de porte grande ou gigante, sendo a raça Doberman a com maior incidência, seguida de Boxer e de Cocker Spaniel. O tratamento convencionalmente preconizado para cães com CMD consiste na prescrição de vasodilatadores. No caso do artigo, foi utilizado o carvedilol, que é um fármaco que pertence à classe dos betas-bloqueadores, caracterizando-se por provocar uma significativa vasodilatação periférica, o que melhora a função ventricular e reduz o risco da piora de insuficiência cardíaca durante o início da terapia. Ele foi utilizado porque ele possui uma vasodilatação mais significativa que outros fármacos da mesma classe. Meu nome é Amanda e eu vou falar sobre os efeitos do carvedilol nos receptores beta-2 adrenérgicos. Os receptores beta-2 adrenérgicos são um subtipo de receptores adrenérgicos que fazem parte do sistema nervoso simpático. Os principais efeitos da ativação desses receptores incluem a broncodilatação, vasodilatação e relaxamento do músculo liso visceral. O carvedilol bloqueia os receptores beta-2 adrenérgicos, o que provoca uma diminuição na frequência cardíaca e reduz a força de contração do coração, sendo benéfico no controle da insuficiência cardíaca. Além disso, ele regula a dilatação e o estreitamento dos vasos sanguíneos. No entanto, o bloqueio desses receptores pode causar a contração das vias aéreas, o que pode agravar os sintomas de problemas pulmonares como a asma. Os receptores alfa-1 adrenérgicos são receptores que, quando ativados pela norepinefrina ou epinefrina, causam vasoconstrição, aumento da pressão arterial e contração do músculo liso, influenciando diversas funções fisiológicas, como a regulação da pressão arterial e o controle do fluxo sanguíneo. O carvedilol atua como um bloqueador dos receptores alfa-1 adrenérgicos, promovendo vasodilatação e reduzindo a resistência vascular, o que contribui para a diminuição da pressão arterial e alivia a carga sobre o coração. Além disso, ele remove radicais livres e previne a peroxidação lipídica nas membranas cardíacas, ajudando a prevenir a perda de miócitos associada à insuficiência cardíaca. O carvedilol apresenta eficácia no tratamento da cardiomiopatia dilatada por conta do efeito vasodilatador, que reduz a resistência vascular e a carga de trabalho do coração. Também pelos efeitos antioxidantes. E embora os estudos sobre a função cardíaca sejam mais avançados em humanos, foi observada uma redução nas taxas de mortalidade, o que leva à expectativa de que cães também se beneficiem desses efeitos. Portanto, o carvedilol se torna uma opção adicional eficaz para cães com insuficiência cardíaca compensada, oferecendo proteção contra a estimulação adrenérgica prolongada e contribuindo para a estabilidade da função cardíaca. Oi, meu nome é Vitória. Eu vou falar um pouco sobre o estudo de caso, que seria a terapia em cães com cardiomiopatia dilatada idiopática. Então, esse estudo de caso, ele durou 12 meses ou até a data de óbito dos animais, e esses animais foram divididos em dois grupos, sendo o grupo NT, o grupo de cães não tratados, ou seja, foi usada uma terapia convencional, e o grupo tratados, que se chama T, com 24 cães com terapia associada à medicação do carvedilol. Ao total, se prevaleceram machos entre 7 a 8 anos de grande porte e um grupo menor de cerca de 26,5% de fêmeas, sendo o número total de animais 49 cães com
com a cardiomiopatia dilatada idiopática. Após esse estudo de caso, a gente coletou alguns resultados. E nesses resultados a gente tem um método. E nesse método tem a construção da curva de Kaplan-Meier para os dois grupos, o NT e o T, o tratado e não tratados. Também foi usada a aplicação do teste log-rank para a comparação estatística das curvas de sobrevivência entre os dois grupos de animais, a comparação do número de óbitos entre o grupo utilizando o teste exato de Fisher. E aqui também sobre os resultados, a gente consegue avaliar a comparação entre os dois grupos. A gente dividiu em frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e fluxo cardíaco. Sobre a frequência cardíaca entre os dois grupos, não houve diferença significativa na média entre os grupos. A pressão arterial sistólica também sem alterações, a pressão arterial diastólica também sem alterações, assim como também o fluxo cardíaco sem alterações. Ou seja, todos os resultados que foram comparados, entre eles não houveram alterações significativas. Aqui, então, é um gráfico onde ele mostra a relação da probabilidade de sobrevivência com o tempo de sobrevivência em dias. Ele compara o grupo controle com o grupo que usou a medicação. Então, olhando o gráfico, é possível notar que nessas linhas vermelhas, a relação entre a probabilidade de sobrevivência e o tempo de sobrevivência é maior com o grupo que usou a medicação do carvediol. E isso só comprova, segundo esse teste, que o tempo de sobrevida em dias dos animais que utilizaram esse medicamento é maior em relação ao grupo controle. Logo, também, os animais que usaram o carvediol possuem a maior probabilidade de sobrevivência em relação ao tempo de vida. Sobre a conclusão do estudo, então, em relação também ao gráfico mostrado anteriormente, sobre a sobrevida, houve um aumento de 30,9% na média do grupo tratado com a medicação do carvediol. Já o grupo controle, ele conseguiu uma sobrevida de apenas 8%, comparado aos que foram tratados por mais de um ano, que tiveram uma sobrevida maior de 25%. Em relação à função cardíaca, melhora significativamente as frações de curtamento e ejeção, refletindo melhor o desempenho cardíaco. E em relação à tolerância ao medicamento, o carvediol foi bem tolerado, sem efeitos colaterais significativos, foi mantido uma relação adequada entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, suficiente para manter dentro dos padrões de normalidade as pressões arteriais sistólicas e diastólicas de cães medicados. Ou seja, a medicação aumentou a sobrevida, melhorou significativamente as frações de curtamento e ejeção e também melhorou o desempenho cardíaco. Então, como uma conclusão, podemos dizer que o carvediol promoveu uma melhora clínica de 75% dos animais que foram tratados com essa medicação, enquanto apenas 40% dos cães sem o medicamento apresentaram a mesma evolução. Aqui é a Lara novamente. Bom, a análise crítica do nosso grupo foi que o beta-bloqueador carvedilol, na dose de 0,3 mg por quilo, de 12 em 12 horas, foi seguro e bem tolerado pelos animais que receberam a medicação, um fator crucial quando se trata de fármacos que impactam diretamente a função cardíaca. Quando a gente compara os resultados de sobrevida do grupo NT com o grupo T, observamos que a melhora ocorreu, porém não foi significante quando comparamos com os resultados de sobrevida obtidos com outros medicamentos, como o pimobendan. Logo, a gente pode concluir que o carvedilol ele é excelente e ele funciona ainda melhor na forma de associação medicamentosa. Então, ele é melhor utilizado como opção terapêutica de cães com CMD compensada, protegendo o coração e os vasos sanguíneos dos efeitos da estimulação adrenérgica prolongada de outros fármacos também direcionados para o coração. E, ao ser associado com a terapia convencional, há uma melhora clínica de maior parte dos cães acometidos pela doença. Aqui estão as referências bibliográficas e esse foi o nosso trabalho. Obrigada!